Pessoal, o que eu vou falar a respeito do Santos hoje, hein? Não tem boas coisas para falar. Além da derrota que o Santos perdeu agora há pouco do Corinthians por 2-0 na Neoquímica Arena, o Santos jogou pessimamente. Péssimo. O Santos foi muito mal na partida. O Santos, só para você ter uma ideia, o Santos ele não praticou nenhum tipo de situação dentro da partida, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, para que a gente falasse alguma coisa de bom no time do Santos hoje. O Santos foi passivo, o Santos não marcou, o Santos não fez uma jogada, o Santos só sofreu pressão. O Santos, no meu modo de ver, foi mal escalado. E se ele fosse bem escalado, se o Santos tivesse jogado dessa maneira com todos os jogadores que eu entendia que fossem os melhores para a partida, eu falando aqui como torcedor, tá? Eu entendo que o Santos não iria jogar bem com qualquer tipo de jogador se jogasse dessa forma como jogou hoje com o time do Corinthians, né? O Santos, que já havia dado algum indício no último jogo, o Santos ganhou do time do Chapecoense na Vila Belmiro, os 2 gols, sendo que o time adversário, que estava na última posição, virtualmente rebaixado, o Santos fez 2 gols contra o time do Chapecoense quando estava jogando melhor. E eu disse aqui, nos vídeos posteriores e no pré-jogo desse jogo de hoje contra o Corinthians, que se o Santos jogasse da mesma maneira, o Santos ia perder. Se o Santos tivesse jogado daquela maneira, eu ia até entender, porque eu creio que já era meio que previsto dentro da cabeça dos dirigentes do Santos, do próprio Carille, vamos dizer assim, que esse jogo não seria um jogo que o Santos de repente poderia, se perdesse, seria uma coisa assim meio que normal, né? O Santos, que tem um time muito limitado, mas a maneira como o Santos jogou hoje foi horrível. O Santos não mereceu de maneira alguma, apesar que eu acho que não há merecimento quando há a vitória, né? Porque às vezes o time que está jogando ganha, mas não porque jogou melhor, mas porque fez gol. E o Santos não praticou nenhum desses artifícios hoje contra o time do Corinthians, né? O Santos, que saiu surpreendentemente com uma formação, evidentemente, de 3 zagueiros, que já era esperado, mas eu estou falando com relação aos jogadores escalados para essa partida, né? Ele colocou o Camacho, que no meu modo de ver deveria ser o Felipe Jonathan, juntamente com o Zanocelo e o Pirani, né? Ele escalou o Felipe Jonathan na lateral esquerda, sabendo do histórico do Felipe Jonathan, que não marca muito bem. Todas as jogadas do Corinthians, 2 gols saíram pela direita. Todas as jogadas do Corinthians saíram pela direita. O Santos foi pressionado no primeiro tempo, o tempo todo, e a passividade, repito pessoal, a passividade do Santos na partida de hoje. O Santos não tinha coração, o Santos não tinha voluntariedade, os jogadores pegavam na bola, outros se escondiam. Não é o Santos que estamos acostumados a ver. É bem verdade que a mídia e todo o sistema de reportagem estavam dando que o Corinthians ia ganhar de goleada do Santos, né? Pelos jogadores que tem, jogando dentro de casa, com a favor da torcida. Mas o Santos não mereceu nada hoje. O Santos perdeu justamente porque o Santos jogou absolutamente nada. O torcedor santista pode ficar até bravo comigo com isso que eu estou falando, mas o Santos não fez por merecer. O Santos não chutou uma bola no gol, a não ser os 45, quase no final, os 41 minutos do primeiro tempo, naquela jogada que o Felipe Jonathan fez na esquerda, em cima do Fagner, tentou dar uma caneta, não sei o que aconteceu lá, foi meio que meia-lua, ele cruzou, e o Tardelli cabeceou no lado direito do Cássio e saiu para fora. Fora isso, o Santos não fez mais nada. O Corinthians foi senhor das suas condições dentro de campo. Se fez valer da sua torcida, beleza. Os jogadores do Corinthians eram superiores ao time do Santos? Também. Mas a maneira que o Santos ganhou, isso daí
Isso daí não dá para engolir, pessoal, não dá para engolir. Se o Santos tivesse pelo menos colocado a raça na ponta da chuteira, eu não digo que o resultado seria outro, mas pelo menos a torcida do Santos teria a esperança do próximo jogo agora contra o Fortaleza. A certeza, se não for uma autoestima muito grande, né, dentro de cada jogador, de ter uma próxima vitória. Do jeito que o Santos jogou contra o Chapecoense e contra o Corinthians hoje, mesmo os jogadores que tem, que aí você poderia falar, mas o Santos é totalmente inferior ao time do Corinthians. Tudo bem, mas é a maneira como o Santos jogou hoje que, no meu modo de ver, está surpreendendo negativamente. Esse não é o time do Santos. O time do Santos não é esse, né? E alguns jogadores, quando a gente mais precisa dele num clássico, jogando contra tudo e contra todos, dentro de uma arena lotada, 44 mil pessoas lá, o jogador não aparece. A gente faz de tudo de uma certa forma e a gente torce para alguns jogadores dentro do time do Santos para permanecer dentro do elenco. E aí quando esses jogadores vão lá, né, e começam a partida, alguns se escondem, outros vamos falar quem que são os jogadores, porque senão vai ficar um negócio muito superficial. E eu acredito, pessoal, que a gente não está aqui para meter o pau, para ficar falando coisas que não aconteceram na partida. Ora, no momento que o jogador joga bem, a gente vem aqui no canal, a gente elogia, né? A gente fala até o que o jogador fez e falamos até os números desses jogadores, que não foi o caso que aconteceu hoje. Por exemplo, o Pirani, por exemplo, jogou muito mal, pessimamente mal. Estou vendo aqui a escalação, depois o Matos também jogou mal pra caramba. O Pirani não acertou um passe. Toda vez que era para ele pegar e tocar a bola rapidamente, ele queria correr com a bola. O time do Corinthians muito não está mais comigo, e o time do Santos numa sintonia zero. O time do Corinthians no 220 e o Santos naquela, sabe, morosidade, não marcava, ficava olhando o time do Corinthians tocar. Ninguém foi capaz de chegar no meio de campo e falar assim: meu, fica em cima do Renato Augusto. O cara jogava jogador para cá, jogava jogador para lá, dominava, fazia tabela, tocava. Parecia que não tinha ninguém marcando o time do Santos. Do time do Santos marcando o time do Corinthians. Foi uma passividade muito grande. Até eu, que se tivesse ali, não sei se eu encararia dessa forma, mas, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Santos, pelo amor de Deus. Se jogar dessa forma até o final do campeonato, do jeito que a régua está aumentando, os times que estão abaixo do time do Santos também estão fazendo bons resultados. O Santos tem que fazer a sua parte. Depois vai ficar dependendo de outros jogos para poder sair dessa zona de desconforto. Não pode. Não pode, né? E aí, falando a respeito do jogo, dos gols, né, que o Santos sofreu. Primeiro gol que o Santos sofreu logo nos 2 ou 3 minutos do segundo tempo, quando veio, depois das substituições que o Santos entrou lá com alguns jogadores diferentes, né? Saiu o Matos, entrou o Ângelo, saiu o Pirani, que estava muito bom, e entrou o Lucas Braga, que deveria sair jogando no meu modo de ver. Depois no decorrer do jogo, você, torcedor santista, você viu que ele merecia ser titular. O Jô, uma bola que veio pela direita, na lateral esquerda do Felipe Jonathan se localizava. Bola foi pro Jô, o Jô pegou, dominou, falou assim: ó, vamos jantar, vamos fazer um churrasco, e ninguém foi no cara. Quando o Luiz Felipe decidiu ir nele, ele pegou, virou em cima do Luiz Felipe, pesado daquele jeito, pegou e bateu e fez o gol, o primeiro gol. O Santos não entrou ligado, o Santos já não estava ligado desde o primeiro tempo. E o último gol foi a mesma coisa, a bola foi pro Jô, veio de lá da direita também, ou da esquerda, bola sobrou para ele, ele dominou, ninguém foi, eu vi o Felipe Jonathan assim parado, ele ficou olhando, o Jô dominou, tocou para o Gabriel, que bateu no mesmo canto, gente, no mesmo canto. Que coisa!
Jogo grande como esse, o Santos não pode vacilar. Ah, mas o time do Santos é inferior. Tudo bem, mas você já vai com essa mentalidade. Dentro do jogo, as coisas ficam piores. O Santos tem que sempre pensar na vitória, independente de que time for, aonde for jogar, porque o Santos é time grande. Mas a atitude que o Santos teve hoje foi de um time de médio para pequeno. O torcedor santista pode não achar legal do que eu estou falando, mas o Santos jogou muito mal. O Santos em nenhuma vez incomodou o time do Corinthians, com exceção de uma vez que foi aquela última bola que aconteceu no primeiro tempo, aos 41, que o Felipe Jonathan fez aquela jogada e o Tardelli cabeceou. Fora isso, o Santos não ofereceu perigo. João Paulo fez algumas defesas, fora os ameaços do Corinthians, que no meu modo de ver, não sei, do jeito que o Santos estava jogando, o Santos foi sorte o Santos não tomar mais gol. Foi muita sorte. Né? E do jogador, você tem o quê? Você tem João Paulo, que não teve culpa dos dois gols, o Matos, que jogou mal. Você teve aí o Kaique, que foi um dos zagueiros que teve assim uma consciência um pouquinho melhor, que saiu jogando algumas vezes. Teve o Luiz Felipe, que no meu modo de ver falou no primeiro gol. Teve o Bosa, que nos últimos minutos da partida quase entregou outro gol. O Felipe Jonathan foi um jogador que no meu modo de ver deveria ter jogado no meio de campo, não na lateral. Os gols que aconteceram no Corinthians, as melhores jogadas foram naquele canto do campo, no meio de campo. Camacho também não jogou bem. Aí você tem o Zanocelo, que acabou até saindo depois, junto com o Camacho, evidentemente, um em cada momento da partida. Você teve o Pipirani, que eu acabei de falar, que quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Ah, mas porque ele é novo, tem que ter paciência. Tem, mas quando ele está jogando bem, o torcedor santista não elogia, a mídia de uma forma geral não elogia. É nesses jogos que a gente vê qual que é realmente a situação do jogador. Jogos grandes que a gente vê qual que é a personalidade dele. Aí você teve lá no frente o Marcos Guilherme, que depois foi deslocado para a lateral direita, também não jogou bem. E aí teve o Tardelli, que sem o companheiro ideal não conseguiu jogar, né? E aí tem as substituições. Saiu o Matos, entrou o Ângelo. O Ângelo, por mais que ele seja novo, 16 para 17 anos, foi o único que teve um pouquinho mais de cabeça, mesmo apavorado, conseguiu fazer algumas jogadas. Momentos de afoice, ele foi muito afoito, né, que deveria tocar, inclusive uma jogada que ele fez lá dentro do sistema defensivo do Santos, acabou perdendo a bola lá. Até o Kleber Machado, que estava narrando o gol, fez esse comentário, que é muito impossível, às vezes tem que tocar a bola, mas isso a gente já vem falando nos vídeos, né? Lucas Braga, que no meu modo de ver entrou, já fez uma diferença muito grande, né? Jogador mais voluntarioso do time do Santos, né? Para fazer jogadas de linha de fundo. Saiu o Zanocelo, entrou o Sanches, que também não entendi porque o Sanches também não fez nada. E o Raniel, que entrou no lugar do Camacho. Gente do céu, o que a gente vai falar do Raniel? Se o Santos não estava jogando bem, com a entrada no Raniel, você acha que melhorou alguma coisa? É evidente que não. Então, no vídeo de hoje, o Santos, mesmo que acontecesse alguma coisa, algum milagre, que era muito difícil acontecer, porque o Santos estava em outro planeta, o Santos merecia a vitória não, pessoal. Apesar que quem ganha é aquele que mexe o gol. E o Santos não fez um chute, a não ser a cabeçada do Tardelli no primeiro tempo. O Santos não ofereceu perigo nenhum para o time do Corinthians. O maior rival, com torcida a favor e tudo mais. Jogo que nem esse é jogo para o cara morder a grama. Sair, vamos dizer assim, dando cambalhota toda dividida, que o Santos não ganhou uma dividida. O Santos se escondeu dentro do campo. E aí, o que tem para falar do time do Peixe hoje é exclusivamente isso que eu acabei de falar. Praticamente nada. Tá bom, pessoal? Infelizmente, o Santos não ganhou o jogo hoje, mas eu vou pedir para você a gentileza de se inscrever no canal
ativar as notificações para que esse vídeo vai para muito mais santistas. E espero que no próximo jogo contra o Fortaleza, o Santos tenha uma boa vitória, porque a régua subiu e o Santos precisa ganhar. Abraço, pessoal. Tchau.